Esta é a grande notícia. A GB News pode confirmar que Andrew Mountbatten Windsor se mudou para uma propriedade na propriedade de Sandringham, pertencente à Sua Majestade. Depois de anos confinado em uma mansão de 30 cômodos pagando quase nada, ele escapou em uma noite de fevereiro de 2026. Sem câmeras, sem luz do dia, sem despedida. O que parecia uma mudança tranquila se tornou um ponto de virada no momento em que ele chegou à sua nova casa. Porque desta vez, a tradição parou, as regras mudaram e o silêncio falou mais alto que o protesto. Tudo o que se seguiu expôs a verdadeira extensão da queda. Como uma chegada se tornou um teste de aceitação. Preparem-se, porque o que está por vir os deixará sem palavras. A noite em que ele deixou o Royal Lodge, em 2 de fevereiro de 2026, não foi marcada por anúncios ou declarações oficiais. Não havia fotógrafos do palácio, nem uma imagem cuidadosamente planejada. Em vez disso, muito depois do pôr do sol, Andrew deixou discretamente o Royal Lodge, a extensa residência no Windsor Great Park, que fora seu lar por mais de 20 anos. O momento foi deliberado. Fontes sugeririam mais tarde que sair durante o dia nunca foi uma opção. A humilhação, disseram, teria sido insuportável. Por anos, o Royal Lodge simbolizou estabilidade, pelo menos na aparência. 30 quartos espalhados por quase 40 hectares, um contrato de arrendamento garantido décadas antes, sob termos que mais tarde se tornaram uma controvérsia pública. Eu nunca senti necessidade de ir a festas, e certamente ir à casa do Jeffrey não tinha nada a ver com isso. De jeito nenhum. Embora Andrew tenha negado consistentemente todas as acusações, o escrutínio renovado deixou uma coisa clara. Sua posição no Royal Lodge havia se tornado insustentável. O que antes era uma saída lenta e cuidadosamente planejada transformou-se repentinamente em uma partida urgente. A decisão foi tomada em silêncio, e a execução seguiu o mesmo padrão. Os veículos foram movidos discretamente, as luzes permaneceram baixas. Não houve despedidas com vizinhos ou funcionários. O simbolismo era evidente. Um homem que outrora representara a monarquia no exterior, que participara de jantares de Estado e cerimônias públicas, agora deixava seu lar de longa data em silêncio, escolhendo a escuridão à exposição. Seu destino era Wood Farm Cottage, na propriedade de Sandringham, em Norfolk. Uma propriedade modesta para os padrões da realeza e associada à privacidade em vez da ostentação. Era o mesmo lugar onde seu falecido pai passara grande parte de sua aposentadoria, longe da vida pública. No papel, parecia um retiro tranquilo, temporário, prático e digno. Mas, mesmo antes da chegada de Andrew, o tom havia mudado. Não se tratava mais de uma mudança elegante. Era um retiro moldado pelas circunstâncias, pelo escrutínio e por uma inegável perda de prestígio. A mudança em si se tornou uma declaração, não pelo destino em si, mas pela forma como ele partia. Assim que os portões do Royal Lodge se fecharam atrás dele, o capítulo seguinte já começava a se desenhar. Wood Farm deveria oferecer calma e distanciamento da tempestade. Em vez disso, revelaria o quão drasticamente sua posição havia mudado e o quão distante ele agora estava das proteções e privilégios que antes considerava garantidos. Então, que decisão silenciosa em Sandringham faria Andrew sentir a mudança imediatamente? Continue conosco para descobrir o que aconteceu a seguir. A regra que mudou tudo. Quando Andrew chegou a Sandringham, não havia confrontos à sua espera, nem vozes alteradas ou cenas dramáticas. Em vez disso, havia algo muito mais impactante, uma mudança silenciosa nas regras que alterou tudo. Os funcionários da propriedade receberam instruções claras de que não eram obrigados a servi-lo se sentissem desconfortáveis em fazê-lo. A escolha era deles e vários, segundo relatos, já haviam decidido que preferiam se afastar. Não se tratava de um ato de desafio. Ninguém estava protestando ou desafiando a autoridade. O que tornou o momento tão marcante foi sua natureza calma e processual. A permissão havia sido concedida pelas instâncias superiores. O palácio reconheceu o que todos já sabiam, mas nunca haviam dito em voz alta. Servir a Andrew não era mais algo garantido. Para alguém criado dentro de um sistema onde a deferência era automática, essa mudança teve um peso enorme. As casas reais operam com base na tradição e na hierarquia. Os funcionários são treinados para servir à instituição em primeiro lugar e ao indivíduo em segundo. Durante décadas, Andrew ocupou o centro dessa estrutura, cercado por pessoas cujos papéis eram definidos pelo dever, não pela escolha.
Em Sandringham, essa estrutura se dissolveu silenciosamente. A mensagem foi inequívoca. O conforto importava agora. Os limites pessoais importavam e a presença de Andrew, antes incontestável, tornou-se opcional. Uma fonte descreveu a situação sem rodeios, dizendo que já havia uma longa lista de funcionários que se recusavam a trabalhar para ele, não por hostilidade, mas por desconforto. Simbolicamente, aquele momento disse mais do que qualquer declaração oficial jamais poderia. Títulos podem ser removidos no papel. Residências podem ser reatribuídas. Mas quando os funcionários da Casa Real têm o poder de simplesmente ir embora, isso sinaliza um colapso mais profundo do prestígio. O respeito, antes institucionalizado, tornou-se condicional. O que tornou tudo ainda mais chocante foi o contraste com o passado. Andrew outrora transitava pelos espaços reais com facilidade, amparado por camadas de protocolo e proteção. Em Sandringham, nada disso se aplicava. Ele não estava cercado por uma equipe dedicada, não estava imune ao desconforto. Em vez disso, deparou-se com uma realidade moldada por escolhas pessoais e não por obrigação real. As instruções em si foram cuidadosamente redigidas. Os funcionários não receberam ordens para recusar atendimento. Foram informados de que não precisavam servi-lo se se sentissem desconfortáveis. Essa distinção importava. Transferia a responsabilidade da instituição para a consciência individual. Ao fazer isso, expôs o quão baixo Andrew havia caído perante a opinião pública e privada. Não se tratava de punição, mas sim de reconhecimento. O reconhecimento de que a situação em torno de Andrew havia se tornado tão tensa que esperar submissão automática já não era razoável. A monarquia, há muito criticada por proteger seus próprios membros, parecia estar traçando uma linha, não de forma ostensiva, mas inequivocamente. Para Andrew, o impacto foi profundo. A humilhação não veio por meio de confrontos ou condenações. Chegou silenciosamente pela ausência por portas que não se abriram, por interações que deixaram de acontecer. De muitas maneiras, esse silêncio foi mais estrondoso que a indignação. Quando essa regra entrou em vigor, sua mudança já não se assemelhava a um ajuste temporário. Parecia um exílio sem a formalidade. Um homem antes cercado por atenção constante agora transitava por espaços onde sua presença causava hesitação. Mas como um príncipe nascido no centro do poder, acabou navegando pelo silêncio em vez da cerimônia. Continue conosco. A ascensão antes da queda. Nascido no Palácio de Buckingham em 19 de fevereiro de 1960, Andrew veio ao mundo no próprio centro da vida da realeza britânica. Desde o início, sua posição teve peso. Ele era o terceiro filho do monarca reinante. Criado dentro de tradições que poucos vivenciam em primeira mão, cerimônias, uniformes e expectativas faziam parte do cotidiano, moldando um senso de pertencimento que parecia permanente e inquestionável. Conforme foi crescendo, Andrew construiu uma identidade pública, que por um tempo lhe foi favorável. Seu serviço como piloto de helicóptero durante a Guerra de Falkland lhe rendeu elogios e admiração, consolidando-o como um membro da realeza moderno, disposto a correr riscos pessoais. Esse período elevou seu prestígio tanto dentro do palácio quanto perante o público. Ele passou a ser visto não apenas como um membro da realeza por nascimento, mas como alguém que se destacou quando era preciso. Em 1986, seu casamento com Sarah Ferguson trouxe atenção e energia renovadas à monarquia. O casamento foi amplamente celebrado, assistido por milhões de pessoas e apresentado como um novo capítulo para a família real. Juntos tiveram duas filhas, Beatrice e Eugenie, consolidando ainda mais o papel de André como figura central na vida da realeza. Durante anos, sua imagem familiar, embora imperfeita, permaneceu intacta. Em certo momento, André foi o segundo na linha de sucessão ao trono. Esse fato, por si só, definia como ele era tratado, onde morava e como se movia pelo mundo. Jantares de Estado, viagens internacionais e compromissos cerimoniais não eram exceções. Eram rotina. Ele representava a coroa no exterior, encontrava-se com líderes mundiais e ocupava residências que simbolizavam estabilidade e privilégio. Acesso, proteção e deferência eram naturais para ele. Mesmo após o fim do casamento, a posição de Andrew parecia segura. Ele manteve seus títulos, suas propriedades e seu lugar dentro da instituição. Críticas surgiam de tempos em tempos, mas nunca pareciam capazes de causar danos reais.
O sistema ao seu redor absorvia a pressão, permitindo que ele continuasse praticamente inalterado. Olhando para trás agora, essa sensação de permanência é impressionante. O contraste entre o passado e o presente é difícil de ignorar. O homem que antes transitava com desenvoltura por salas formais repletas de funcionários e cerimônias, agora se vê navegando por espaços silenciosos marcados por hesitação e distanciamento. Os aplausos, os convites, a autoridade incontestável, tudo isso se desvaneceu. O que torna a queda tão drástica é a plenitude com que a ascensão foi. Andrew não pairava à margem da vida da realeza. Ele estava firmemente inserido nela. Seu acesso não era simbólico, era prático, visível e profundamente enraizado. Esse nível de inclusão faz com que seu isolamento atual pareça menos um declínio gradual e mais uma ruptura. Em retrospectiva, os sinais de alerta são mais fáceis de identificar. A confiança se transformou em direito adquirido, a proteção se tornou expectativa, e em algum momento, associações se formaram e não afrouxaram seu domínio, não importa quanto tempo passasse. Então, qual decisão do passado estava prestes a ressurgir e romper essa permanência de vez? Continue assistindo para descobrir a entrevista que mudou tudo. Por anos, a relação de Andrew com Jeffrey Epstein existiu em um espaço desconfortável, reconhecida, questionada, mas nunca totalmente confrontada. A polêmica persistiu, ressurgindo periodicamente em reportagens e especulações. No entanto, não conseguiu gerar consequências decisivas. Esse frágil equilíbrio desmoronou em novembro de 2019, quando Andrew concordou em conceder uma entrevista televisionada que alteraria permanentemente sua trajetória. A entrevista para a BBC News Site tinha como objetivo encerrar a controvérsia. Em vez disso, fez o oposto. A reação foi rápida e implacável. Veículos de comunicação, comentaristas e o público expressaram incredulidade tanto com o conteúdo quanto com o tom da entrevista. O que talvez tenha sido uma tentativa de minimizar os danos rapidamente se tornou um exemplo de como não se deve lidar com uma crise. Em vez de esclarecer sua posição, Andrew pareceu alheio à gravidade da situação, reforçando as preocupações em vez de amenizá-las. Em poucos dias, as consequências se tornaram inevitáveis. O Palácio de Buckingham anunciou que Andrew se afastaria de suas funções públicas por tempo indeterminado. A linguagem era cuidadosa, quase clínica, mas o significado era claro. Ele não representaria mais a coroa. Aparições, patrocínios e funções oficiais foram suspensos. Pela primeira vez, sua posição pública havia sido formalmente restringida. A decisão foi apresentada como temporária, uma pausa em vez de um fim, mas o impacto foi imediato. A entrevista transformou a posição de Andrew de controversa para insustentável. O que antes era uma questão controlada agora parecia incontrolável. A monarquia, há muito experiente em lidar com escândalos, pareceu surpresa com a dimensão da reação negativa. As tentativas de abafar o caso só pareciam amplificá-lo. Cada esclarecimento atraía mais atenção. Cada silêncio levantava novas questões. A entrevista tornou-se um ponto de referência, reproduzida, dissecada e citada sempre que o nome de Andrew surgia. Não se tratava mais apenas de associação, tratava-se de julgamento, responsabilidade e credibilidade. Internamente, as consequências marcaram uma virada. Afastar-se das suas funções afastou Andrew do papel de figura pública que definia a sua vida. Externamente, isso remodelou a forma como era percebido. A distância protetora antes proporcionada pela sua posição começou a se dissipar. As expectativas mudaram. A paciência diminuiu. O mais prejudicial foi a sensação de que uma oportunidade havia sido perdida. A oportunidade de reconhecer o dano, de expressar compreensão, de demonstrar consciência das implicações mais amplas. Em vez disso, a entrevista congelou Andrew num momento que o acompanharia por anos. Então, que consequências estavam se formando silenciosamente nos bastidores enquanto aquele momento congelado se recusava a desaparecer? Continue conosco. Acordos, memórias e escrutínio renovado. No início de 2022, a controvérsia em torno de Andrew havia ultrapassado o debate público e entrado no âmbito da resolução legal. Em fevereiro daquele ano, ele chegou a um acordo extrajudicial com Virginia Giuffre, encerrando efetivamente um processo civil que o perseguia há anos. O acordo foi redigido com cuidado, sem qualquer admissão de culpa, e os termos financeiros exatos nunca foram divulgados oficialmente. Alguns relatos, incluindo estimativas do Daily Telegraph, sugeriram que o valor poderia ter chegado a 12 milhões de libras. Na época, o palácio procurou apresentar o acordo como um ponto final.
Declarações oficiais enfatizaram a finalidade e o desejo de seguir em frente, enquadrando-o como uma resolução em vez de um reconhecimento de culpa. No entanto, para o público, as perguntas permaneceram: responsabilidade, transparência e o custo de proteger o nome da realeza. O acordo, em vez de acalmar a controvérsia, tornou-se mais um ponto de referência em uma narrativa já marcada por escrutínio e dúvidas. A história tomou um rumo trágico em abril de 2025. Virginia, de 41 anos, cometeu suicídio em 25 de abril, um acontecimento que reverberou muito além do desfecho legal. A atenção se desviou dos cálculos do tribunal para o profundo impacto humano do trauma prolongado e da pressão pública. A compaixão por ela aumentou enquanto a inquietação com as circunstâncias mais amplas que envolviam as ações de Andrews se intensificou. O desfecho legal não pôde desfazer a devastação pessoal, e a narrativa em torno de Drew e Andrew tornou-se mais pesada, mais irreversível, deixando uma marca indelével na consciência pública. Meses depois, a atenção renovada chegou à imprensa. Em outubro de 2025, foi lançado o livro de memórias póstumo de Drew, Nobody's Girl. O livro não apresentou novas alegações, mas reformulou as existentes por meio de reflexões pessoais e experiências vividas. Essa mudança se mostrou poderosa. O que antes era discutido em linguagem jurídica passou a ser apresentado em forma narrativa, acessível e emocionalmente direta. O livro de memórias reacendeu a atenção da mídia quase da noite para o dia. Trechos circularam amplamente. Entrevistas com familiares se seguiram e o debate público se intensificou. Para Andrew, o momento não poderia ter sido pior. Qualquer esperança de que o assunto pudesse se dissipar discretamente foi aniquilada. O escrutínio que ele suportara por anos retornou com força renovada, agora moldado pela empatia pela autora em vez do ceticismo. Dentro do palácio, a pressão era palpável. Não se tratava mais de esperar que as manchetes se dissipassem. Cada novo acontecimento parecia restringir as opções disponíveis. A instituição enfrentava a crescente sensação de que a própria associação havia se tornado um problema. O silêncio, antes uma estratégia de proteção, começou a parecer uma forma de evasão. O que tornou essa fase particularmente prejudicial foi sua persistência. Não havia um único incidente ao qual responder, nenhuma declaração capaz de redefinir a narrativa. Em vez disso, havia um acúmulo. Anos de controvérsia ressurgindo de uma só vez, carregados de luto e indignação pública. A sensação de cansaço, tanto dentro quanto fora dos muros da realeza, tornou-se difícil de ignorar. À medida que as memórias dominavam as discussões, ficou claro que a paciência tinha limites. Decisões que antes pareciam adiáveis agora pareciam inevitáveis. A questão não era mais se a posição de Andrews mudaria, mas com que firmeza a monarquia agiria. Então, até onde a monarquia estava disposta a ir para se proteger quando a paciência finalmente se esgotasse? Continue conosco para ver o que aconteceu a seguir. Quando títulos foram removidos e status redefinidos, 30 de outubro de 2025 marcou um momento que a monarquia não via há mais de um século. Naquele dia, o rei Charles tomou a medida extraordinária de destituir Andrew de seus títulos restantes. A decisão foi comunicada sem cerimônia e apresentada por meio de uma breve e incisiva declaração do palácio. Não havia ambiguidade na mensagem. Andrew não era mais um príncipe, não era mais o Duque de York. As identidades que o definiam desde o nascimento foram formalmente removidas. Em termos oficiais, a medida foi apresentada como necessária. O palácio citou a necessidade de proteger a instituição, reconhecendo que a controvérsia em torno de Andrew havia chegado a um ponto em que a associação contínua era insustentável. Suas persistentes negativas foram registradas, mas já não tinham peso no processo de tomada de decisão. O que importava era o impacto, não a intenção. A importância da ação não pode ser subestimada. A última vez que um príncipe britânico perdeu seu título em circunstâncias comparáveis foi há mais de 100 anos. Essa distância histórica ressaltou a gravidade da situação. Na monarquia, os títulos não são meramente simbólicos. Eles determinam o acesso, a autoridade e o status. Retirá-los é declarar que um limite foi ultrapassado. Juntamente com a perda dos títulos veio a perda do arrendamento de Andrew em Royal Lodge. O próprio acordo já vinha sendo alvo de críticas há tempos. Firmado em 2003, ele permitia que ele ocupasse uma propriedade de 30 cômodos em quase 40 hectares por um pagamento inicial mínimo, e o que foi descrito como um aluguel simbólico.
Durante anos, o acordo foi defendido como legal, mas questionado como inadequado. Com a perda dos títulos, a justificativa desmoronou. A partir daquele momento, o status de Andrew foi reescrito. No papel, ele se tornou um indivíduo comum, sem cargo oficial, sem deveres públicos, sem proteção institucional. Mas a realidade ia além da papelada. Nos círculos reais, ele se tornou alguém a ser evitado, em vez de alguém a ser respeitado. Os convites desapareceram. O acesso foi restringido. As proteções que antes lhe eram discretamente concedidas foram retiradas. A decisão também enviou uma mensagem que ia além do próprio Andrew. Isso sinalizou uma mudança na forma como a monarquia pretendia responder a controvérsias persistentes. Para uma instituição frequentemente criticada por agir com muita lentidão, este foi um ato decisivo. Reconheceu que os danos à reputação tinham limites e que preservar a tradição, por vezes, exigia romper com ela. A reação pública refletiu a gravidade do momento. Alguns viram a medida como tardia, outros como sem precedentes e perturbadora. De qualquer forma, confirmou o que muitos já suspeitavam: não haveria reabilitação nem retorno gradual. A porta havia sido fechada. Mas mesmo esse fechamento provou ser temporário. A perda dos títulos não silenciou a história. Em vez disso, aguçou a atenção, preparando o terreno para o que viria a seguir. Com os laços institucionais rompidos, o escrutínio se intensificou em vez de diminuir. E quando tudo parecia decidido, outra onda chegou. Continue acompanhando para descobrir quando os arquivos foram divulgados. O dia 30 de janeiro de 2026 trouxe um acerto de contas que poucos dentro do palácio poderiam ignorar. Naquele dia, as autoridades americanas divulgaram um enorme volume de material relacionado à investigação de Jeffrey Epstein. Milhões de páginas de documentos, juntamente com milhares de imagens e vídeos. A escala por si só garantiu atenção global. Mas, em meio à divulgação, estavam detalhes que reacenderam imediatamente o escrutínio em torno de Andrew. À medida que jornalistas e investigadores começaram a vasculhar os arquivos, nomes e locais familiares ressurgiram. E-mails com mais de uma década foram examinados linha por linha. Entre eles, havia trocas de mensagens atribuídas a Epstein e a um indivíduo identificado como o Duque, fazendo referência a encontros e apresentações que levantaram novas questões. Ainda mais prejudiciais foram as alegações ligadas a locais específicos, afirmações de que alguns encontros ocorreram na própria residência real. Para a monarquia, o simbolismo era explosivo. Em poucos dias, as autoridades britânicas confirmaram que estavam avaliando as informações. A declaração foi ponderada, mas a implicação era clara. A questão não estava sendo descartada. A ideia de que as alegações pudessem agora estar ligadas a uma residência real representava uma escalada acentuada. O Royal Lodge, outrora defendido como uma residência privada, voltou a ser alvo de atenção como local de supostas irregularidades do outro lado do Atlântico. A pressão política começou a aumentar. Autoridades americanas sugeriram publicamente que Andrew deveria estar preparado para responder a perguntas. Embora não houvesse nenhum mecanismo legal para obrigá-lo a depor, a mensagem era inequívoca. A questão havia ultrapassado a especulação dos tabloides e entrado no âmbito da responsabilidade internacional. A distância geográfica, antes imbuída de proteção, já não oferecia proteção. O que tornou esse momento particularmente prejudicial foi o momento em que ocorreu. Andrew havia sido destituído de seus títulos e afastado da vida na realeza recentemente. Qualquer expectativa de que a história pudesse começar a se dissipar após essa decisão desapareceu instantaneamente. Em vez disso, os arquivos reformularam tudo. Eles sugeriram que as ações da monarquia, por mais decisivas que fossem, ocorreram justamente quando outra onda de escrutínio estava surgindo. A reação do público refletiu uma crescente impaciência. Para muitos, a divulgação reforçou a crença de que muita coisa havia permanecido oculta por tempo demais. O enorme volume de material alimentou suspeitas, mesmo onde ainda não se tinham chegado a conclusões. Cada manchete aumentava a pressão, não só sobre Andrew, mas também sobre a instituição que outrora o protegera. Nos círculos da realeza, o contraste tornou-se gritante. Enquanto o nome de Andrew dominava novamente a cobertura jornalística, outros membros da família lidavam com o momento de forma diferente. Quando questionados, os membros da realeza em exercício respondiam com cautela, enfatizando a compaixão pelas vítimas e a moderação na linguagem.
A diferença de tom foi notada imediatamente. Foi um momento pequeno, mas significativo. Ele evidenciou a divisão entre aqueles que ainda representavam a monarquia e a figura que ela havia efetivamente rejeitado. Para Andrew, os arquivos representavam algo pior do que uma acusação. Representavam permanência. Registros digitais não desaparecem, e a memória pública também não. Cada novo detalhe tornava a reabilitação cada vez mais impossível. A ideia de que o tempo por si só poderia suavizar a narrativa já não se sustentava. No final de janeiro, ficou claro que os arquivos tinham feito mais do que reabrir feridas. Tinham remodelado completamente a conversa. O foco mudou do que a monarquia tinha feito para se distanciar para o que ela ainda poderia ser forçada a enfrentar. E quando Andrew cruzou para Wood Farm, seria este o fim da história ou o início de um novo capítulo? Acompanhe-nos. A nova realidade em Wood Farm. O chalé de Wood Farm nunca foi concebido como um destino final. Ao que tudo indica, era uma solução temporária. Uma parada tranquila enquanto as reformas em Marsh Farm eram concluídas. Modesto para os padrões da realeza, escondido na propriedade de Sandringham, não possuía nada da grandiosidade a qual Andrew estava acostumado. No entanto, apesar de seu papel inicial como uma solução de curto prazo, Wood Farm passou a representar algo muito mais permanente, uma mudança completa em como ele era visto, tratado e tolerado. Desde o momento em que chegou, as regras eram diferentes. Aquela não era mais uma casa organizada em função do seu conforto ou posição social. Os funcionários não eram mais designados automaticamente. A deferência, antes inerente ao sistema, havia desaparecido. Pela primeira vez na vida, o serviço dependia da boa vontade e não do dever. Alguns funcionários optaram por ajudar, outros recusaram silenciosamente. A ausência de obrigação era inegável e profundamente simbólica. O que tornou esse momento tão marcante foi a sua normalidade. Não houve nenhum anúncio formal explicando a mudança, nenhuma coletiva de imprensa detalhando os novos arranjos. A mudança simplesmente aconteceu. Andrew havia entrado em um espaço onde sua presença não exigia mais submissão, onde seu nome não abria mais portas, onde o conforto era negociado em vez de garantido. À medida que essa nova realidade se consolidava, a atenção pública voltou-se para os privilégios que ele outrora detinha, especialmente o acordo com a residência real, que se tornara emblemático do excesso. O contrato de arrendamento firmado em 2003 permitiu-lhe ocupar uma vasta propriedade durante décadas, pagando o que foi descrito como uma renda simbólica. Na prática, significava que ele vivia numa propriedade avaliada em dezenas de milhões, contribuindo praticamente nada anualmente. Durante anos, o acordo foi alvo de críticas, não por ser ilegal, mas por parecer indefensável. Essas críticas já haviam desencadeado uma investigação oficial por parte da Comissão de Contas Públicas, que analisou se o acordo servia o interesse público. As descobertas permaneceram na memória pública, ressurgindo agora com força renovada. Em contraste com a mudança de Andrew, o contraste era gritante. O homem que outrora se beneficiara de acomodações extraordinárias agora se encontrava em um lugar onde até mesmo as cortesias mais básicas eram opcionais. Em Wood Farm, o isolamento era silencioso, mas completo. Não havia eventos formais a comparecer, nem papéis cerimoniais a desempenhar, nem uma camada protetora de funcionários gerenciando o cotidiano. Os ritmos da vida real, outrora tão familiares, haviam desaparecido. Em seu lugar, havia algo mais próximo da vida comum, desprovido de isolamento e hierarquia. Uma fonte descreveu a situação atual de Andrew com uma única palavra: pária. Não foi dita com drama ou crueldade, mas com resignação, o reconhecimento de que qualquer status que ele outrora ostentara se dissolvera irremediavelmente. Nos círculos reais, não havia mais debate sobre reabilitação ou retorno. A questão havia se transformado em contenção e distanciamento. O que tornou este capítulo particularmente definitivo foi sua banalidade. Não houve confronto nem acerto de contas público, nem declaração final definitiva, apenas um homem vivendo em silêncio, consciente de que as proteções em que antes confiava já não existiam. O silêncio ao seu redor não era respeitoso, era cauteloso. Wood Farm talvez tivesse sido concebida como uma pausa, mas tornou-se um marco, uma clara linha divisória entre passado e presente, entre privilégio e permissão.
Antes honrado, agora opcional. E nessa transição silenciosa, o peso total de sua queda tornou-se impossível de ignorar. Então, o que você acha que a atitude do príncipe Andrew realmente sinaliza? O fim de sua influência na realeza ou apenas mais uma reviravolta em uma saga que ainda está se desenrolando? Gostaríamos de saber sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.